Olá, boa noite. Vamos entrando, gente. Nós vamos hoje falar de um assunto bastante polêmico e que está na ordem do dia. Nós vamos falar sobre previdência privada. Entrou aqui primeiro, bem-vindo, Neca, Paula Tinoco, obrigado pela presença. Elisa, Rodrigo, meu colega de escritório, obrigado. Juliano, Iranil, Graça. Bem, gente, nós vamos chegando, enquanto a gente vai chegando, nós vamos repassando o assunto. Boa noite, Paula. Então, vamos lá. Nós não temos muito tempo a perder. Eu resolvi falar desse tema hoje, que é sobre previdência privada, porque ele entrou na ordem do dia do STJ. O STJ já produziu vários julgados sobre isso, e eu vou trazer aqui alguns deles, né? Mas agora ele voltou ao assunto, e eu estou trazendo aqui especialmente porque o IBDFAN, assim como várias outras entidades, receberam um convite do STJ para poder participar de uma ação que lá tramita como amicus curiae, né? Isto refere-se ao, se alguém quiser anotar, é o recurso especial número 24210, proveniente de São Paulo, procedente de São Paulo. O relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, né? E nesse processo várias coisas estão sendo discutidas, mas o cerne da questão é a previdência privada, se ela entra ou não na partilha de bens, se ela entra ou não na herança. Nós já tivemos decisões que sim, decisões que não. A doutrina, nós temos posições divergentes. Eu vou falar a minha aqui, do que eu escrevo nos meus livros, mas antes eu quero dizer que o STJ convidou essas entidades todas. Quais são as entidades? Porque a questão foi ficando tão polêmica que isso merece uma discussão mais aprofundada, né? Então, ele convidou o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, ele convidou a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados de Capitalização, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, o Instituto Brasileiro de Atuaria, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBD Civil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. E toda essa matéria está escrito, né, o próprio ministro, na carta que nós recebemos, ele diz: cabe esclarecer que todos os debates estão disponíveis em mídia eletrônica no canal do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes links, e passa esses links que depois posso passar para vocês, mas é fácil acessar isso. O importante dessa história, o que trazer a reflexão aqui hoje, porque isso afeta diretamente o nosso dia a dia como advogados. Antes, vamos pensar aqui por que esse assunto vem sendo tratado e tem levantado tanta polêmica. Bom, quando o Código Civil foi aprovado há 20 anos atrás, essas questões ainda não eram muito bem, essas expressões ainda não eram comuns para nós, né? E o Código de 1916, então, muito menos. Então, quando a lei fala, por exemplo, o artigo 1659 do Código Civil, que eu vou ler aqui para que vocês possam, para que a gente possa relembrar e raciocinar, porque a questão toda essa previdência privada, ela entra ou não entra na partilha e nas sucessões? Então, nós temos que ver duas coisas: o que diz a lei e o que é previdência privada. Bom, o que o artigo que se refere, que todos os julgados remetem a ele, que é lá no capítulo 3 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, que está lá no artigo 1659, que diz: excluem-se da comunhão. Aí vem os bens que cada cônjuge possuir ou casar, os que lhe sobrevieram à constância do casamento, por doação ou sucessão, os bens adquiridos por valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges ou subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, né, salvo se proveito do casal,
os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão. Aqui também nós temos uma polêmica, né? Porque, por exemplo, o único bem do casal é um consultório médico ou uma clínica médica que tem um aparelho de tomografia que vale 5 milhões, por exemplo. Então, todo o investimento do casal foi feito naquilo ali, ou aparelhos, um consultório odontológico, por exemplo. Então, isso também, claro que todas essas regras cabem relativização, né? Instrumentos de profissão. Um aparelho de tomografia é um instrumento de profissão, mas seria justo que ele não fosse partilhado se for seguir rigidamente o inciso 5 do artigo 1659? Não, mas isso pode ser um bom golpe. Olha, agora eu vou comprar, sou médico, comprei um aparelho de tomografia ou de radiografia, uma coisa muito avançada que custa, né, foi todo investimento. Não, então não é justo, né? E, como sempre falo, e é o convite a todos vocês, entre o justo e o legal, nós devemos sempre perseguir aquilo que é justo. Mas continuando a leitura do artigo 1659, para nós chegarmos na previdência privada, que é os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Claro, não se partilha os proventos, não se partilha o salário. Olha, eu ganho 10 mil, se eu separar, não vou ter que dar 5 mil para minha mulher, por exemplo. Mas, se desses 10 mil que eu ganho, se eu gasto só 5 e eu acumulei 5 mil durante 10 anos e aí deu 500 mil, claro que esses 500 mil então será partilhado. Aí a diferença, né, a leitura que nós devemos fazer. É provento do trabalho? Sim e não. Adveio do provento do trabalho, mas isso foi a sobra, portanto a sobra, o acumulado, sim, é partilhado. E agora chegamos aqui no inciso 7º, que é o último item do artigo 1659, que diz, que é onde os julgados sobre essa previdência privada remete. As pensões, meio-soldos, então está dizendo aqui que se exclui as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Então todo mundo que defende a inclusão da partilha de bens na Previdência invoca esse artigo. Então vamos ver, as pensões, né, poderia, forçar na barra, poderia interpretar como uma pensão, meio soldos, né, que é uma coisa específica dos militares, montepios, que essa palavra já nem existe mais, quer dizer, caiu em desuso, né, Heloísa? Obrigado, Heloísa Versiani. E rendas semelhantes. Bom, isso é o que o artigo 1659 diz que se exclui. Nós estamos querendo saber se exclui ou se inclui previdência privada. Mas antes ainda de dar a resposta diretamente, vamos saber o que é previdência privada. Então nós temos que pensar, nós temos dois tipos de previdência. Previdência social, que é o INSS, previdência, né, que chamava até pouco tempo INPS, não sei se vocês são desse tempo, mas a previdência social, né, INSS, que, claro, isso é uma pensão. Isso tem uma pensão, uma pensão previdenciária, não se partilha. Claro que isso é o salário de aposentado, por exemplo, é como se fosse aqui os proventos de cada um, que não se partilha. Mas, então nós temos previdência social e previdência privada. Nós temos dois tipos de previdência privada. Previdência privada aberta e previdência privada fechada. Previdência privada fechada é aquela que também já é unanimidade, que não se partilha. Por quê? O que é a previdência privada fechada? É aquela que é uma previdência complementar à minha renda salarial. Por exemplo, Banco do Brasil, eu tenho meu salário e desconta todo mês um valor do meu salário, da minha renda, para ir para a previdência privada. Quando eu me aposentar pelo Banco do Brasil, eu vou ter a minha renda da previdência social e da previdência privada, que chama, me esqueci o nome da previdência lá privada do Banco do Brasil, ou em Minas Gerais, da CEMIG, diversas empresas, as grandes empresas têm esse fundo de previdência
que é para complementar a previdência social, porque a pensão, né, os valores da previdência social, elas têm um teto muito baixo. Então, olha, eu passei a vida inteira ganhando 20 mil reais, por mais que eu tenha contribuído para a Previdência Social não vai me pagar aquilo. O Brasil Prev, obrigado. Aliás, Brasil Prev e do Banco do Brasil é CACI, né? Enfim, todas essas previdências. CACI, enfim, cada previdência, cada empresa tem o seu fundo de previdência. Eu estou dando esses exemplos para poder diferenciar previdência privada, aberta e fechada. Então, essa é a previdência fechada. Essa não se partilha. Por que não se partilha? Eu me aposentei e, se eu não me aposentei, eu não posso bem lembrado, CACI é o Sistema de Atendimento Médico. Se eu não me aposentei, eu não vou, embora eu tenha contribuído 10 anos ali para aquela previdência privada, fechada, eu não vou levantar aqueles valores, porque aquilo ali realmente tem natureza previdenciária. Ou seja, eu não vou levantar o valor todo, eu vou receber mensal, né? Se eu pagar, eu posso pagar durante 5 anos, morri, aposentei, tive um problema, eu vou receber a mesma coisa do que se eu tivesse pago 30 anos, né? E desculpe. Então estou só querendo caracterizar essa natureza previdenciária para que a gente possa desenvolver um raciocínio se a previdência privada aberta deve ser ou não partilhada. Qual que é a posição da doutrina e da jurisprudência? Então, na previdência fechada, não. Mas e a previdência privada aberta? O que é a previdência aberta? Né? E, bom, a Cláudia está dizendo aqui que depende do tipo de previdência fechada. Se a previdência, muito bem lembrado, Cláudia, se a previdência fechada estabelece que eu possa levantar aqueles valores, aí você até já, para poder gastar tudo uma vez, como acontece na previdência aberta, que tem uma natureza securitária, eu posso, aí já muda um pouco de figura, porque o que interessa de verdade é aquela perguntinha do direito que é muito importante, assim, qual a natureza jurídica da previdência ou desses fundos de investimento? Ele tem natureza de investimento, natureza de seguro. Então, na previdência fechada é uma natureza previdenciária, ou seja, é para a manutenção, eu contribuir a vida inteira para quando eu me aposentar, ter uma aposentadoria melhor. Isso é a previdência. Bem, e aí surge essa ideia da previdência fechada, que é representada principalmente por essas duas siglas que todos vocês conhecem, PGBL e VGBL, né? Antes de falar disso, vamos falar, porque eu já falei aqui, nós vamos falar do VGBL e do PGBL, né? O PGBL eu escrevi sobre isso está nesse meu livro aqui, que é o Direito das Famílias, está lá, aqui, para quem não conhece, está lá na página 158, né? Que é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, né? Que tem um caráter mais previdenciário, segundo o que se sempre estabeleceu, e começa a receber benefício após determinada idade. Então, PGBL. E o VGBL, que significa Vida Gerador de Benefício Livre, que é um misto de caráter previdenciário e securitário, que é um pagamento que se faz, né, de importância em dinheiro aos beneficiários indicados pelo instituidor. Mas está mais para seguro do que para previdência. Bem, vamos ver aqui. Antes de falar, de destrinchar um pouco, falar da posição do STJ, STF, aliás, STJ, vamos situar isso no contexto de um planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório
Isso tudo que eu estou falando, gente, está lá no meu curso, tá? O curso de Direito de Família, Teoria e Prática da Clínica do Direito, que nos módulos complementares lá sobre planejamento sucessório. Então, os fundos de investimento, porque isso, na verdade, a discussão que se trata, no fundo, isso é previdência ou é um fundo de investimento? Os bancos, né, as instituições financeiras, quando vendem isso para os nossos clientes, ou mesmo para nós, inicialmente eles diziam, não, e olha, isso não é comunicável, isso não tem imposto, isso não era uma maravilha. Bom, só que não é bem assim. Isso está escorregando muito mais para uma natureza de investimento do que de previdência. Então, mas o que é um fundo de investimento? Né? Porque são fundos de investimento, que são recursos, fundo de investimento, que são recursos de diversas pessoas, sem personalidade jurídica, com patrimônio próprio, né? As aplicações financeiras, participações societárias, né? E que tem vários tipos, né? O fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado, fundo cambial. Isso são recursos, instrumentos para elaboração dos nossos planejamentos sucessórios. E dentre esses recursos, esses itens para o planejamento sucessório, entra aí o plano de previdência privada. Claro, eu estou aqui focando hoje na previdência privada, mas o planejamento sucessório, ele são muitos recursos, né? A formação de holding, o instrumento mais simples, mais eficaz, que é o testamento, né? E vários outros. Mas o nosso foco aqui hoje é um desses instrumentos que é usado para planejamento sucessório. Será que ele é eficaz? Será que vale a pena? Né? Que garantia, como é que nós vamos falar para os nossos clientes? Então, esse plano de previdência privada, o VGBL, que é o plano de vida gerador do benefício livre, né? Traduzindo aí a sigla, que é esse misto de previdência com seguro de vida, e que, na verdade, ele segue a regulamentação de seguros. O seguro, por exemplo, não entra no inventário, daí a confusão. E tem algumas vantagens, claro, talvez por isso até valha mesmo a pena entrar no planejamento sucessório, porque tem a isenção do imposto sobre IOF, né? Isso já é uma ajuda, então isso por si só já vale a pena, né? E o investidor, nesse caso, deve informar quem são os beneficiários. Eu já tive uma situação, gente, em que o investidor fez, olha aí a palavra investidor, que o cliente tinha lá um seguro, fez esse VGBL e indicou a minha cliente como beneficiária. Com a morte dele, que não tinha herdeiros necessários, portanto eram irmãos e sobrinhos, esses outros herdeiros legítimos, no sentido de seguir a ordem da vocação hereditária do Código Civil, veio e falou, olha, ela não poderia receber esse seguro, esse VGBL, porque isso isso não é natureza previdenciária, né? E isso teria que entrar para todos nós. Mas nesse raciocínio, talvez vocês já tenham passado por uma situação semelhante a essa, que isso funciona, olha, se eu coloquei determinado beneficiário, aquilo significa uma manifestação de vontade, né? Que é semelhante até a um testamento. Claro que não é um testamento, porque o testamento um instrumento muito eficaz, por sinal, para o planejamento sucessório, mas ele funciona como um indicador. Então, eu acabei ganhando essa ação e tal. Agora, e o imposto de renda é somente no momento do resgate, né, que você paga. E a tributação do PGBL, ela incide sobre o do rendimento. Então, essa é a diferença. Então, nós estamos falando aqui brevemente sobre a diferença entre PGBL e VGBL, que a tributação do PGBL incide sobre o rendimento, e do VGBL é sobre a totalidade do valor, né? Então, em uma determinada situação, nós temos que verificar qual que é mais importante, né? Então, o VGBL exclui ou não, né? Ele tem uma natureza mais securitária. As questões que se travam em relação a isso vejam só,
Nós temos muitas ações nesse sentido. Eu tenho um VGBL, é meu único bem. Todo o meu investimento eu coloquei lá no banco e fiz isso porque o gerente do banco me falou que é incomunicável, não tem imposto, tem vários benefícios tributários, etc. Só que eu fiz uma dívida e esse credor veio cobrar a dívida, eu não tinha nenhum bem imóvel. E aí, como é que eu faço? Esse meu VGBL pode ser penhorado? Né? Essa é a questão. Nós temos decisões do STJ dizendo que não pode ser penhorado. Mas nós estamos numa virada de um novo entendimento sobre a concepção. Tudo isso para discutir qual a natureza jurídica dessa previdência privada, VGBL, PGBL. Quando eu falo de previdência privada aberta, eu estou falando desses mais comuns. Podem ter outros, mas os mais comuns, mais conhecidos, que foram parar na justiça é VGBL e PGBL. Né? Então, primeira questão, pode ser penhorado? Né? Outra, ele entra na partilha de bens do casal que está se separando, ele é comunicável, e aí você vai indicar esse artigo, para saber se ele entra ou não, basta a base que tem de que ele se exclui da partilha, que não está se sustentando mais, e que o STJ tem se posicionado diferentemente, e feito uma releitura, ou pelo menos não aceitado, a leitura do artigo 1659, inciso 7, para quem está chegando agora, o que diz esse artigo, esse inciso, que exclui da previdência, da comunhão parcial, as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, né? Então tá, vamos adiante. E tá, eu deixei lá o VGBL, eu morri. Isso vai para os meus herdeiros, né? E outra, incide ITCD, ITCMD, né, sobre essas questões. Bem, tudo isso nós vamos responder com essas discussões aqui, com essa decisão que saiu agora do STJ, vocês já devem ter visto aqui, né, que foi publicado, eu vou ler o número, foi publicado no dia 19/4 de 2022, portanto um mês e pouco, que é o RESP número 1.695.687, procedente de São Paulo. E o relator, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, né? E a relatora do acordo, a ministra Nancy Andrighi, que tem dado importantíssimas contribuições. E aí, nesse acordo, né, na ementa, diz o seguinte, era uma ação de divórcio, compartilha, né, o acordo assentado em determinadas premissas fáticas no âmbito do recurso especial. Plano de previdência privada aberta, regime marcado pela liberdade do investidor, contribuição, depósitos, aportes, natureza jurídica multifacetada, né? Isso é bem o estilo da ministra Nancy Andrighi, ela já usou essa expressão em vários acordos. Eu gosto muito dessa expressão, multifacetada. Aí vem seguro previdenciário, investimento ou aplicação financeira, né? Dessemelhanças entre os planos de previdência privada, aberta e fechada. Esse último insuscetível de partilha. Então, o que a previdência fechada não se partilha, a previdência aberta se partilha. E a natureza securitária e previdenciária dos planos privados abertos verificada após o recebimento dos valores acumulados futuramente em prestações de complementação de renda. Porque o que interessa, gente, o que é bonito do direito é isso, né? Que é um eterno exercício de argumentação e contra-argumentação. E quando a gente fala que, e o STJ já se posicionou assim, de que não se partilha os planos de previdência privada, VGBL, ele inicialmente entendia que não participava, e agora que não partilhava. E agora o entendimento é que se partilha. Então nós temos aqui, os planos de previdência privada aberta, operado por seguradoras autorizadas pela SUSEP, né? SUSEP, que é o plano que é a superintendência
podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates, ou seja, eu posso depositar, posso tirar, porque está lá o VGBL. Se eu conseguir provar, caracterizar, e numa ação eu já consegui provar isso, que aquele VGBL ali, embora ele tivesse inicialmente uma natureza securitária, eu demonstrei para o meu cliente que ele não tinha ele tinha realmente uma natureza previdenciária, era para garantir as pensões futuras. Mas a tendência, né, e já tem várias decisões do STJ, e a tendência, nós estamos falando de uma tendência, né, inclusive das duas câmaras de direito privado, tá? que diz o seguinte, em síntese: considerando que os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos, PGBL, VGBL, não apresentam os mesmos entraves da natureza financeira e atuarial, que são verificados dos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices da partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal, como precedente da terceira turma no RESP 1.477937, procedente de Minas Gerais. Por que isso, gente? Por que nós estamos discutindo isso aqui? Quando a gente fala disso, nós estamos falando muitas vezes de fraude à partilha, que é um grande problema. Se o STJ voltar atrás nisso e não considerar, e eu entendo que isso é uma evolução do pensamento jurisprudencial, é que vai ficar muito mais fácil, ficará muito mais fácil eu burlar uma partilha. Olha só, eu sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens. E aí, eu peguei todo o meu dinheiro, eu não tenho nenhum bem imóvel, e aí eu coloquei tudo na previdência privada. Como aquele aparelho, instrumento de trabalho que eu comprei, e só que é um aparelho de tomografia que vale 5 milhões, sei lá quanto vale, mas todo o dinheiro está ali. É uma forma de eu burlar a minha ação, né, da pessoa com quem eu sou casado, ou fui casado. E por isso é que tem que comportar uma interpretação. Então, se nós considerarmos que isso não é partilhável, isso é uma porta aberta para fraude à partilha. Nós já temos muitas possibilidades de fraude à partilha, infelizmente, na partilha, né? E essa seria mais uma delas, né? Bom, vamos lembrar aqui o que foi que eu escrevi sobre isso, né? Na página que está nesse meu livro aqui, página 153, que eu digo o seguinte: está no capítulo aqui sobre o regime de bens, o regime de bens, sobre os regimes de bens, né? E aí nós vamos falar, Michele, daqui a pouco sobre a sucessão. Eu estou só organizando o pensamento aqui para falar sobre a previdência. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião sobre a sucessão. Então, a previdência privada, e aí eu vou estender o raciocínio, que a previdência, não só a previdência privada, mas também outras verbas, como, por exemplo, como o FGTS, por exemplo, que, aliás, é uma coisa que a maioria das pessoas esquecem disso. Inclusive, já falei disso aqui mais de uma vez. Ao fazer um divórcio, por exemplo, né, eu fiquei casado com uma pessoa do ano 2000 até o ano 2020, 20 anos. Separei e depois, em 2022, o casamento acaba quando tem a separação de fato. Então, de 2020 a 2022, nada será partilhado, porque o casamento acaba ali, a não ser que tenha bens que tem uma origem anterior. Mas esse período de 2020 de 2000 a 2020, se eu adquirir o fundo de garantia adquirido ali, a metade, o STF já decidiu sobre isso, a metade é do outro cônjuge. Bom, vocês vão dizer, tá, mas separou, ele estava empregado ainda.
Mas aí a gente... E depois que esse fundo de garantia for levantado, o cônjuge tem direito a ele? Né? É uma coisa importantíssima de lembrar. Ninguém lembra disso, a maioria come mosca nisso, mas ele é, sim, ele é partilhável. Né? E aqui, olha, estou lendo aqui na página, voltando nesse meu livro, né, o Direito das Famílias, que tem todo o programa de Direito de Família, já está na 3ª edição, que falo, inclusive, de alguns filmes, né? Olha, eu aqui invocando não só a psicanálise, mas também alguns filmes, para a gente ajudar a pensar na partilha de bens, e quero deixar para vocês aqui, já de uma vez, alguns filmes, tem uma série, que é Sucessão, de 2018, tem a Dirty John, O Golpe do Amor, né, que é 2018, é uma série também do que fala tudo isso, e A Economia do Amor, que é um filme de 2016, que é um filme belgo-franco, da Bélgica e da França, e que fala sobre essa questão de partilha de bens, envolvendo esse assunto, porque, não sei se você se lembra, mas ao final de cada capítulo desse meu livro, eu faço a indicação de filmes que se conectam a esse assunto. Mas voltando, o entendimento... Estou lendo aqui o que eu escrevi aqui. O entendimento do STJ é que se os valores do FGTS forem referentes ao período do casamento ou união estável, devem ser partilhados. E aí, no pé de página, eu trago as decisões referentes a isso. Né? E no informativo 581 do STJ, ajuda a esclarecer a questão e que sintetiza no julgado de 2016, que diz o seguinte: diante do divórcio de cônjuges que viviam sob o regime da comunhão parcial de bens, não deve ser reconhecido o direito à meação dos valores que foram depositados em conta vinculada do FGTS em datas anteriores à constância do casamento, que tenham sido utilizadas para a aquisição do imóvel pelo casal durante a vigência. Muita gente vai pensar assim, bom, mas não vai levantar o fundo de garantia. Não levanta, mas pagou o imóvel com verba do fundo de garantia. Se esse fundo de garantia ele é referente ao período do casamento, aí sim, então é preciso constar. Então, olha, onde está a pegadinha disso? Paula Tinoco, obrigado pelas palavras desse seu livro de cabeceira, gostei de ouvir isso. Obrigado, Paula. Se eu estou fazendo uma separação de um casal, o apartamento vale 1 milhão, e eu paguei 500 mil com verba do fundo de garantia, mas que era de um período anterior ao casamento. Então, não vai ser partilhado o imóvel em 50%, entenderam? É o que diz aqui essa decisão que eu trago nesse livro do FGTS, sobre FGTS da partilha de bens. Bem, só estou falando isso para ampliar o nosso raciocínio dessas verbas, desses valores que não são muito comuns. Né? E aí tem alguém perguntando, professor, o que se deve fazer nesse caso do FGTS, o que fazer após o divórcio? Bom, pode constar no acordo que o FGTS, quando levantado, será partilhado desta forma. Né? Isso pode ser uma cláusula obrigacional para ser cumprida depois. Não tem jeito de partilhar ali porque não está dentre as possibilidades de levantamento do fundo de garantia, não está ali, e a separação, claro. Então, mas quando do levantamento do fundo, né, ele será dividido. E pode, inclusive, se for uma situação litigiosa, risco de fraude, pode, inclusive, fazer uma verbação, mandar um ofício para impedir que aqueles valores sejam levantados, porque ele é do outro cônjuge. Né? Ninguém lembra disso, ninguém pensa nisso, até porque, às vezes, isso nem compensa a briga, porque os valores não são muito altos, mas é direito. Bom, voltando aqui para os fundos de previdência privada, que é a nossa questão. Os fundos privados de pensão, que também foram sempre chamados de fundos privados de pensão, que depois passou a chamar de previdência privada para poder ganhar esse status de pensão, né? Porque você dá um nome novo, dá uma nova roupagem, né? Como eles não estão no rol do artigo 1659. Claro, nem poderia estar, porque naquela época, quando o Código Civil
foi feito em 1916, não existia isso, e mesmo esse de 2002, também essas expressões não eram conhecidas, não haviam se popularizado como está popularizada agora, né? Então, tem alguns autores que entendem, né, que não se partilha. Por exemplo, eu cito aqui o Rolf Madalena e Paulo Lobo, que são excluídos da comunhão os pagamentos feitos aos beneficiários. Mas acho, felizmente, o STJ já está seguindo aqui, pelo menos isso que eu escrevo no meu livro, né? Então, olha só para finalizar essa parte, para a gente passar para a sucessão. A distinção entre fundos previdenciários faz-se necessário para evitar fraudes, ameação no regime da comunhão parcial de bens, pois muitos desses fundos constituem muito mais como aplicação financeira do que propriamente uma previdência privada. A cautela em sua distinção, caracterização de sua natureza jurídica, se verdadeiramente previdenciário ou não, porque aí que vai, né? É que vai determinar sua comunicabilidade. Caso contrário, ficaria muito fácil investir toda a renda recebida durante a conjugalidade em fundo de previdência privada. E ao final da conjugalidade não haveria nada ou quase nada para partilhar, claro, né? Isso poderia ser uma fraude à ameação. E aqui eu trago várias decisões do STJ, e outras, já tem outras até muito mais recentes sobre isso. Mas o que eu achei mais curioso é que, porque nós temos lá no STJ as câmaras de direito público que julgam a questão da incidência tributária sobre esses fundos, e que eles diz que não incide. É bom. E a Câmara Privada não quer saber se ele se partilha ou não, ou se entra no direito sucessório ou não. Inicialmente, ele não entra. Mas, aí, de novo, a gente tem que voltar para a questão da natureza jurídica. Qual a natureza jurídica desse fundo previdenciário? Se tiver a natureza securitária, porque seguro não entra, né? Então, meu pai deixou um seguro de vida. Não, isso não entra no inventário, não é tributável, não é, né? Então, essa previdência privada, ela fica nesse limiar entre natureza securitária, natureza previdenciária e natureza de investimento, que a maioria né? Então, vamos ver o que aqui o Hélio diz aqui, ó. Participante de fundo de previdência fechado na empresa separou de fato em março de 2020. Em dezembro de 2019, em razão da empresa ter encerrado as atividades, o fundo migrou de fechado para aberto. Olha só, por isso que a gente não pode fazer, muito interessante essa ideia que o Hélio traz. Ela é uma previdência privada fechada, mas aí depois, com a mudança, né, porque nós demos o exemplo aqui do Banco do Brasil, essas empresas que não acabam, mas tem previdência tem empresa que acaba, como essa que o Hélio traz. Então, neste caso, ele não se partilha, ou vai depender do caso concreto ali, nesse caso, se essa natureza, se ele está mais para a natureza securitária, previdenciária. E o que é a natureza previdenciária? Aquilo que realmente é para dar uma pensão mensal. E aí, eu estou falando aqui do VGBL, PGBL, mas nós temos muitos outros tipos de previdência, né? Que é para isso, né? E aqui, Kerstin, muito obrigado, eu aprendo diariamente aqui no perfil, é imensurável o valor das informações que o senhor compartilha, gratidão, muito obrigado. De onde você é? Que aparece aqui o seu perfil no Instagram como Penome Marcher, né? Kerstin, por favor, se apresente de onde é, para eu poder falar seu nome direito, porque assim não valeu, mas obrigado pela participação. Então, gente, nós vamos... a novidade que eu queria trazer para vocês é essa. Olha, o STJ convidou várias entidades para participar com uma amicus curiae. O IBDFAN já está fazendo a petição
para entrando como amicus curiae, mas a tendência, falta ainda aprovação da diretoria, é seguir nesta linha, de que a Previdência ela deve ser partilhada sob pena de fraude, e na sucessão também ela deve entrar como, se tem uma Previdência lá, morri e deixei um VGBL, esse VGBL vai ser partilhado entre os herdeiros. Tem algumas questões que são facilitadoras, que são vantagens ter VGBL, PGBL, e por questões tributárias. Mas atenção, nós temos, porque isso inicialmente foi criado um pouco para poder fraudar a partilha, né? Sejamos claros, mas como isso já não, o STJ já se posicionou sobre isso, o que as empresas têm feito, os bancos, o que eles estão vendendo, que já não vendem mais tanto VGBL, PGBL, com essa cara, olha, não tem uma, não vai partilhar, né, não vai para os seus sucessores, etc. Não, isso não cola mais. O que eles estão fazendo? Estão vendendo, inventaram já um outro tipo, que é um seguro, porque o seguro não entra. Então, se ele caminha mais para a natureza securitária, então ele não vai, ele fica mais garantido no sentido de que não irá para o cônjuge, né, e para os herdeiros, né? Dulce, obrigado aqui. Sou muito grata pelo que sempre aprendo com o professor Rodrigo. Forte, afetuoso abraço desde a Serra Gaúcha. Obrigado, Dulce. Um abraço para você. Tem o Brasil Prev, muito bem lembrado. O Hélio, muito esclarecedor de seus argumentos. Deise, não pague ITC e TCMD, né? E então é isso, gente. Claro que não existe, como no direito, não existe uma fórmula mágica pronta e acabada. Todo esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, gente, é para trazer uma reflexão, e muito mais importante que dar a formulazinha é trazer a chave do raciocínio. E nesse caso, para a gente encerrar, o que interessa, o que vai determinar, porque nós podemos defender tese para cá ou para lá, aquilo que é justo, aquilo que é, e nós advogados, nós somos, diferente dos magistrados, nós somos parciais, nós vamos defender o interesse do cliente. Claro que temos um limite ético, que a gente não defende qualquer coisa, mas como o justo tem ângulos de visão diferentes, nós podemos defender esse ponto de vista. Então, o que interessa disso tudo é qual a natureza disso. Se a natureza é previdenciária, a natureza é securitária, e por falar em natureza jurídica, essa palavrinha mágica que a gente aprende desde o começo lá dos cursos, né, da graduação, que é muito importante, é isso que vai determinar o direito, se vai ser para cá ou para lá. E aí a Paulo Tinoco está lembrando, né? Por isso a importância do testamento, porque isso, Paulo, vai reforçar não só sobre isso, mas também o testamento como um instrumento geral, né, para o planejamento sucessório. Aliás, me pediram, e eu respondo aqui, eu estou gravando, vou gravar em breve uma aula, um módulo para quem só sobre holding, né, com alguns convidados, para a gente destrinchar isso, essa conexão da holding com o direito de família, que será disponibilizado em breve lá para os alunos do curso Direito de Família, Teoria e Prática da Clínica do Direito. Bem, gente, nós ficamos por aqui, depois eu vou lá eu já disponibilizei algumas decisões e vou deixar disponibilizado algumas decisões, claro que só o número do acórdão, mas isso hoje está fácil de pesquisar, né? O Edson está perguntando aqui se as lives têm um dia fixo por semana. Agora eu quero firmar nisso, sabe, Edson? Eu fiz uma na terça, estou fazendo uma hoje, vou fazer na semana que vem, terça e quinta. Aliás, semana que vem nós vamos fazer, no dia 9, uma live com a Duína Porto, que é sobre poliamor, e juntamente com o Trissal. Vocês não se assustem, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois nós vamos ter uma live só sobre, essas são as que estão programadas aí, né, com a Natália Valadares, sobre coparentalidade, enfim, tem muito assunto por aí. E tem muita gente pedindo, eu vou tentar
ver se eu volto a fazer lives na hora do almoço também, né? Mas é isso. Dulce, obrigado pelo carinho, diz a Dulce Delicadeza, além de um grande jurista, atencioso e gentil com todas as pessoas que nos ensinam a ouvir e acolhimento. Obrigado, obrigado, Michele, obrigado a todos. Gente, eu fico... vamos responder aqui a última questão. Uma cliente me procurou com a seguinte questão. Tinha 2 filhos, sendo que um morreu, deixando uma filha. Ela fez um VGBL determinando que todo o valor deve ficar com a filha sobrevivente e a neta tem. Então, depende, ela poderia, eu já passei por uma discussão judicial dessa, uma longa e tenebrosa discussão, se ela poderia deixar isso se isso não ultrapassasse a legítima. Porque se a gente considera que isso tem herança, que isso é herança, que isso entra na herança, ela só poderia deixar tudo para uma se tivesse um valor equivalente, se não ultrapassasse o valor da legítima, né? Então, é isso. Tudo isso, essa resposta que eu acabei de dar, essa reflexão, né, que interessa, na verdade, a gente sempre volta na palavrinha mágica. Qual a natureza jurídica? Tem natureza previdenciária, né, natureza securitária, natureza de investimento, e é aí que está a resposta. Não é simples definir isso, mas aí é que é bom também, porque em cada caso concreto nós poderemos defender esta ou aquela tese. Muito obrigado a todos, boa noite e nos vemos na semana que vem. Continue acompanhando aí esses conteúdos que eu vou disponibilizando. E lembrando sobre o assunto da holding, vou gravar em breve para disponibilizar para os alunos do curso e depois eu falo para você. Obrigado, muito polêmico mesmo, Beth. Boa noite a todos, até mais.